Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Irmãos, nessa noite nós vamos estar meditando na palavra do Senhor que está no Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Soberano e eterno Deus e eterno Pai, nessa noite nós queremos bendizer o Teu santo nome, te agradecer por esta palavra, te agradecer por todos que estão neste momento ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, edificando, fortalecendo. E nessa noite, Deus, me usa como instrumento para estar abençoando os Teus filhos, Pai. Me traz a revelação da Tua palavra. É o que nós pedimos nesta noite. Já te agradecemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Irmãos, a gente observa grandemente assim nessa palavra, que esta palavra é uma palavra que trata sobre família. E você vê claramente quando a Bíblia diz assim, um lar abençoado por Deus, né? Então fala sobre lar, fala sobre família. E ele inicia dizendo: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Ou em outras versões, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a gente pode observar nesse versículo, ele mesmo já diz: se o Senhor não edificar a casa, então louvado seja Deus. A casa está falando aqui sobre família. Existem muitas famílias que tentam construir as coisas sem ter Deus como alicerce, sem ter Deus como base. E é importante a gente compreender isso, que se o Senhor não edificar a casa, não vai adiantar trabalhar ou tentar sustentar a sua casa por sua própria força ou por sua própria sabedoria. Ela não vai se manter sólida, eficaz. Por quê, irmãos? Aí é o caso da gente refletir. Quando as famílias tentam tornar edificante um lar através do seu esforço, através da sua sabedoria humana, ela não vai ter estabilidade. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, da direção de Deus. Nós precisamos da orientação do Senhor, que vem através da sua palavra. Palavra que é luz para os nossos caminhos. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos do Senhor para iluminar os nossos caminhos, para que a gente venha caminhar em segurança, para que a gente venha saber o que é certo, o que é errado. Quem nos traz essa sabedoria, esse discernimento? É a palavra de Deus. Então, quando as pessoas não têm, ou melhor dizendo, quando as famílias não têm o Senhor para direcionar, eles vão tomar decisões erradas. Eles vão agir com a sabedoria humana e não na sabedoria do Senhor. E a tendência, quando nós agimos de maneira fora da palavra, fora da vontade de Deus, a tendência é tropeçarmos, é sofrermos, porque estamos assim tomando decisões que não são corretas. Então por isso que o texto diz claramente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então o que acontece? Não é que Deus é contra você trabalhar, você fazer a parte que lhe cabe, mas o que o Senhor está dizendo é que eu e você precisamos fazer a parte que nos cabe, mas na direção dEle, com a ajuda dEle, tendo Ele como centro, louvado seja Deus, tendo Ele como prioridade. Quantas vezes, irmãos, não tem tempo para Deus porque querem construir algo, porque trabalham muito? Não que o trabalho não seja edificante, não que o trabalho não seja necessário, porque nós sabemos que as pessoas precisam trabalhar para sustentar a sua casa, o seu lar, a sua família. Mas o que o texto está dizendo, o que o salmista quer expressar, é que todas essas coisas não valem a pena quando você se esquece do Senhor, quando você deixa de priorizar a Deus. Porque a Bíblia fala, amados, claramente, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então é importante isso, que você trabalhe, que você conquiste, que você estude, trabalhe, mas é necessário você priorizar a Deus, é necessário você ter sabedoria e valorizar essa questão espiritual de você buscar a Deus, de você depender dEle, de você estar debaixo da sua vontade, de viver em obediência a esse Deus. Isso é fundamental. Ele também continua: se o Senhor não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Nós devemos a cada dia estar guardando as nossas vidas, mas não baseado nos nossos conceitos, na nossa própria sabedoria humana, que nós criamos regras, que isso aqui é certo, que isso aqui é errado, e começamos a obedecer e achamos que estamos agradando a Deus. Não, amados, nós precisamos sim agradar a Deus, mas não se baseando na nossa sabedoria humana, naquilo que nós achamos, mas se baseando na palavra de Deus, porque é nela que vamos estar firmes, é nela que nós vamos estar firmados no Senhor. Por exemplo, existem muitas religiões aí que buscam ajudar o próximo muitas vezes, mas não entendendo a palavra de Deus. Eles acreditam, alguns acreditam que obedecendo, fazendo boas obras, sem obedecer, sem valorizar a Bíblia, vai receber recompensas na outra vida, imaginam que tem outra vida. Então são conceitos humanos, são conceitos errados, entendimento errado daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos, amados, que o plano de Deus para as nossas vidas é Jesus Cristo. E tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, aos ensinos de Jesus, é heresia. E a gente não deve estar absorvendo. Então só estou querendo lembrar, citar esse exemplo aqui para a gente ver que não basta simplesmente fazer aquilo que nós achamos ser certo, mas nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus, palavra que é viva e eficaz, palavra que edifica, palavra que alimenta, palavra que dá direção. Louvado seja Deus. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós precisamos a cada dia entender e compreender essas questões. Então, amados, os esforços serão em vão se Deus não estiver presente na construção de uma família. Então todo o seu esforço vai ser em vão. Vai ser em vão. Pode até ser útil para alguma coisa, mas vai ser em vão no final das contas. Por quê? Porque é tolice, é falta de sabedoria se esquecer de Deus. Colocar Ele como base, como alicerce para as nossas vidas. Então é preciso a cada dia, amados, tendo Ele como eixo que liga os membros daquela casa. Então o que nos leva a sermos um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor? A palavra de Deus, que quando nós estamos diante das situações de tensão, o que nos faz recuar, o que nos faz temer? É justamente isso. Você se lembra da palavra de Deus e aí no seu coração vem o temor do Senhor, que é criado pela palavra de Deus. E você fala: olha, eu não vou por esse caminho, porque a palavra de Deus diz assim, então não vou agir dessa forma, não vou agir dessa maneira. Louvado seja Deus. Então é a palavra de Deus que liga, que faz a gente ter uma boa convivência, amados. A gente pode observar quantos de nós, antes de sermos cristãos, vivíamos num lar tombado. Não estou dizendo que hoje, como cristãos, a gente não tenha problemas, temos sim, mas comparado aos problemas que tínhamos antes de sermos cristãos, era bem maior os problemas. E a gente pode observar que hoje nós temos uma convivência melhor entre marido e mulher, entre pais e filhos. Por quê? Porque o Senhor nos guiou, porque o Senhor nos direcionou, porque um dia nós aceitamos a Jesus, abrimos a porta do nosso coração e Deus entrou na nossa vida. Louvado seja Deus. Então nós precisamos a cada dia, entendeu? Ter essa compreensão da importância, louvado seja Deus, da palavra de Deus para as nossas vidas. E o texto ele diz também aqui no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Aqui está falando também, amados, sobre os esforços excessivos. Os esforços que muitas vezes as pessoas excessivos, não que o esforço humano para trabalhar, para conquistar seja errado, mas o esforço às vezes excessivo, que te leva a te esquecer de Deus, que te leva a você se esquecer da sua família. No final das contas não vai valer a pena. Louvado seja Deus. E quando agimos dessa maneira, não estamos confiando em Deus, é a falta de confiança em Deus. Então esforçar-se é algo bom, entendeu? Mas porém, o excesso dele não é recomendado.
E eu lembro uma época atrás que eu evangelizando aqui no bairro, eu cheguei num estabelecimento comercial e falei de Jesus para aquela pessoa e ela disse: olha, eu não tenho tempo para ir à igreja. Aí eu falei: olha só, mas no domingo pelo menos à noite não daria? Não, porque eu também abro meu comércio nesse dia. Então a gente observa, irmãos, que a pessoa estava mais interessada em ganhar dinheiro, mais interessada no seu próprio interesse e achando que isso era tudo. Claro que você deve trabalhar, claro que você deve, pode ter seu comérciozinho dependendo daquilo que você quer fazer, de que comércio é que você vai trabalhar, claro que pode, de maneira bíblica, mas a gente observa que nesse caso aqui, ele foi um esforço excessivo. Quer dizer, queria trabalhar em todo tempo, não ter tempo nem para cultuar o Senhor, para adorar, para exaltar. E o alerta de Deus para as nossas vidas é esse. Será que nós, como cristãos, às vezes não nos pegamos dessa maneira, ocupado demais com as coisas do dia a dia, do cotidiano, e se esquecendo de adorar, de exaltar, de estar na casa de Deus? Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou ocupado, ou hoje eu não vou para a escola dominical porque eu estou lavando roupa. Às vezes somos assim, amados. Às vezes a gente não está priorizando a Deus. Deus não é contra a gente trabalhar, a gente se esforçar cada dia, mas o esforço excessivo que te leva a priorizar mais essas coisas do que a Deus, porque aquilo que você dedica mais da sua vida é aquilo que está sendo prioridade para você. Então nós precisamos a cada dia ter essa compreensão. Louvado seja Deus. Então, você vê que ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Então é isso. Trabalhe o suficiente. Trabalhe de uma maneira que você tenha tempo para Deus, tenha tempo para sua família, tenha tempo para trabalhar. Louvado seja Deus. A Bíblia está ensinando aqui, amados, a gente ser sábio. A gente vê quantos problemas às vezes existem, até familiares, por exemplo. Primeiro, no relacionamento com Deus, porque você não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E aí o que acontece? E aí outras consequências que isso traz também. Quantos pais às vezes trabalham tanto e não tem tempo para sua esposa, para os seus filhos, e vive sempre ocupada, você não entende, eu tenho que botar as coisas dentro de casa, e ainda questiona quando a mulher diz: olha, eu estou sentindo sua falta, eu estou precisando sair um pouquinho para passear. Olha, o filho chega para o pai ou para a mãe: olha, eu estou precisando bater um papo com vocês, ter um tempinho de vocês. Então, amados, a gente precisa rever os nossos conceitos daquilo que está sendo prioridade para as nossas vidas, porque existem prioridades para que um lar seja abençoado, para que um lar seja edificado. Existem sim prioridades. Em primeiro lugar, Deus, segundo, família. Então, como eu estou dividindo meu tempo? Eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso ter meu tempo de diversão para mim, mas eu preciso pedir graça a Deus, sabedoria, e saber dividir tudo isso, mas não se esquecer de Deus, de esquecer da família. Louvado seja Deus. Ele está dizendo: inútil você será levantar de madrugada. Por que vai ser inútil, amados? Por quê? Porque está agindo de maneira errada, porque está investindo o seu tempo, priorizando muitas coisas que às vezes não é prioridade, e se esquecendo. E a gente sabe que existem as coisas primárias, que são mais importantes, e as secundárias, que são menos importantes. Tanto as primárias como as secundárias, elas são importantes. O que torna ela primária? Primária significa aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante. E a secundária, que é menos importante, mas que não deixa de ter também sua importância. Às vezes a gente está colocando as coisas secundárias como primárias e vice-versa. Então a gente precisa ter esse discernimento, amados. E de que isso, quando eu ajo dessa maneira, quando eu coloco as coisas primárias como secundárias, eu vou ter problemas dentro do lar. Eu vou ter conflitos dentro do lar. Seja no relacionamento, seja no relacionamento com a esposa, com filhos, ou com o esposo, com filhos, com outros familiares. Então é necessário a gente ter essa compreensão. Vai ser inútil, você será levantar de madrugada, repousar tarde, ou seja, todo esse esforço não vai ter resultado se você não se esforçar na direção de Deus, tendo o Senhor como seu alicerce, tendo o Senhor como seu ajudador, tendo o Senhor como alguém que você depende dele. Então nada vai adiantar comer o pão de dores, todo esforço. É como aquelas pessoas que tentam
chegar até Deus, e falam até em nome da fé, e agem muitas vezes pagando promessas, andando com a cruz, não sei quantos quilômetros, como esse sacrifício todo, como se isso fosse agradar a Deus. E, na verdade, amados, está agindo ali, está tendo um esforço, mas é um esforço em vão, porque não está na direção da palavra, porque não está na direção do Espírito. Louvado seja Deus. É por isso que a gente precisa se esforçar, sim, mas unir o nosso esforço, ou ligar o nosso esforço à palavra de Deus. Aí sim o nosso esforço vai chegar, o nosso sacrifício vai chegar ao Senhor com um cheiro suave, porque você está ligando o seu esforço, o seu sacrifício à direção da palavra de Deus. Aí sim isso vai trazer crescimento, isso vai trazer edificação para as nossas vidas. E aqui fala também sobre os filhos, por isso que esse salmo é da família. Ele fala: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, amados, aqui mostra claramente que os filhos são presente de Deus. Mas é interessante que a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Aqui está falando também do cuidado que os pais devem ter com seus filhos, de estar cuidando dos seus filhos, em todas as áreas, irmãos, principalmente na área espiritual, educando, ensinando seus filhos a temer ao Senhor, mas entender também que educar filhos, criar filhos, não é só dar comida, que muitos falam, né? Às vezes quando quer ter muitos filhos, fala, um a mais, um a menos, aí o pirão que tiver nós dividimos, e muitos acham assim, que ter filhos é só não deixar ele passar fome, que tiver come. Mas nós sabemos que ter filhos, em primeiro lugar, a Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Por quê? Ele escolheu o nosso lar para que eles nascessem. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a responsabilidade, os pais, de educar, de ensinar aos nossos filhos valores espirituais, valores do dia a dia, ensinar o que é a vida, ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor, a ensinar os nossos filhos a ser uma pessoa que tenha um bom caráter. Então cabe a nós, é nossa responsabilidade. Filhos são bênçãos, são herança do Senhor. Isso significa que nós devemos criar os nossos filhos para o Senhor. Então como é que nós estamos agindo? Nós estamos educando os nossos filhos, nós estamos amando os nossos filhos, nós estamos repreendendo os nossos filhos, ou seja, disciplinando os nossos filhos quando eles erram, quando eles estão agindo de maneira que não é louvável, que não é agradável aos olhos de Deus. Será que nós estamos agindo dessa maneira? Louvado seja Deus. Então, você vê que a palavra de Deus diz, então os filhos são um galardão, os filhos são um prêmio da parte de Deus para as nossas vidas, uma recompensa de Deus para o casal. Você pode observar que o filho é uma recompensa mesmo. Um casal, quando tem um filho, é diferente de quando não tem um filho. Você vê que um casal, quando tem um filho, ele fica mais com cara de família, essa família, né? Pai, mãe e filho, ou filhos. Então a gente vê que fica com mais cara de família. E a gente observa também que o casal agora ele tem um estímulo, uma motivação, uma alegria. Tanto é que quando os filhos casam, pode observar que os pais eles ficam tristes, porque viram aquele menino crescer, aquela menina crescer, agora ela se tornou adulto ou adulta, adulto, e agora casa, e aí vai morar com seu esposo ou com sua esposa. E é interessante isso, amados. Os filhos são bênçãos do Senhor. Os filhos, ele torna o lar mais alegre, mais abençoado. Você vê uma criança correndo, você vê uma criança ali dentro de casa. É muito gostoso isso. Louvado seja Deus. Então, amados, então é isso. Os filhos é um prêmio, é a recompensa que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. E que nós possamos, você que é pai, você que é mãe, veja teu filho como bênção. Não veja como maldição, não, amados. Veja seu filho como bênção. Às vezes a gente usa essa expressão, meu filho é uma bênção. Aí você chama ele de bênção quando ele está aprontando. É como se dissesse, olha, meu filho é uma bênção, para não dizer o contrário.
E na verdade você está afirmando que o teu filho é uma bênção daquele jeito. Mesmo que você esteja sendo irônico, mas você está afirmando que o seu filho é bênção daquela maneira indisciplinada, agindo da maneira errada. E a gente precisa rever isso aí, meu irmão. Nossos filhos, agora quando eles acertarem, aí sim você diga, meu filho é uma bênção, porque ele agiu assim, dessa maneira, dessa forma, não. Mas às vezes a gente fala, meu filho é uma bênção, quando o filho age totalmente de maneira errada. Então, amados, a gente precisa ter esses cuidados, louvado seja Deus. Então os nossos filhos são heranças, são bênçãos do Senhor. Ele diz também, como flechas nas mãos do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Então você vê que os filhos eles completam lá e completa a família, louvado seja Deus. Então é importante isso. Então você observa também, quando a Bíblia fala que os nossos filhos são flechas, louvado seja Deus, a Bíblia está falando assim de uma maneira poética, que se você criar os seus filhos ou educar os seus filhos de acordo com os princípios de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, pode ter certeza, louvado seja Deus, que os seus filhos serão atirados no mundo, mas eles não errarão o alvo. Por quê? Porque aquilo que você ensinou, aquilo que você passou para os seus filhos, deu aquilo que era necessário para que ele vivesse uma vida temendo ao Senhor, ele entendesse aquilo que era mais importante. Como os pais de Moisés, até uma certa idade, ali ele foi criado com sua própria mãe. E aí a gente observa que quando deu 11 ou 12 anos, se eu não me engano agora, ele foi levado para o palácio, ele ali já foi formado ali, já foi ensinado pelos seus pais a temer ao Deus de Israel. E mesmo lá no Egito, existindo vários outros deuses, vários ensinamentos errados da da filha de Faraó, ou do mesmo Faraó, Moisés já tinha aprendido a temer a Deus. E aí você observa o quê? Que agora lá, naquele mundo egípcio, ele não se contaminou. Mas a Bíblia diz que Moisés não quis ser rei do Egito, porque ele ali, sendo filho da filha de Faraó, ele também poderia no futuro ser o próprio Faraó. Mas você vê que Moisés abriu mão de tudo isso para estar com o povo de Deus, abriu mão das riquezas, abriu mão de todos aqueles valores errados, porque Moisés aprendeu a temer ao Senhor, ensinado pelos seus pais. Que nós possamos ser assim também, amados. Enquanto os nossos filhos estão debaixo das nossas asas, a gente possa ensinar valores aos nossos filhos, a gente possa repreender os nossos filhos quando for necessário, para que os nossos filhos sejam flecha aí no mundo. Eles não venham errar o alvo, e o alvo é Jesus. O alvo é estar na presença do Senhor, é permanecer na presença do Senhor, e que esses valores nós possamos passar para os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, dificilmente eles errarão o alvo. A Bíblia fala que se a gente disciplinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, eles não se desviará deles. Então nós precisamos, amados, e ainda que se desvie, ele vai ter consciência daquilo que é certo. E por ele ter aprendido lá atrás, quando estava com vocês, os valores da palavra de Deus, isso vai fazê-lo voltar para a presença do Senhor. Entendeu? E se ele não voltar, não vai ser por falta de conhecimento, mas por decisão própria. Mas você ensinou, você passou aquilo que era correto, aquilo que era certo, e ele entende isso, ele compreende. Louvado seja Deus. Então, amados, nós precisamos ter essa compreensão. Ele também diz aqui o Salmo: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então você vê que o homem que tiver muitos filhos e ensinar os seus filhos os princípios de Deus, a temer ao Senhor, pode ter certeza, irmãos, que esse homem vai ser um vencedor, pois a família é a segurança, é a estabilidade, o amor do homem. Louvado seja Deus, torna a vitória sobre os seus adversários. Então você pode observar que quando eu e você buscamos cuidar bem dos nossos filhos, de que maneira nós cuidamos? Ensinando,
os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, você vai estar mostrando para ele o valor que tem família. Você já viu, amados, que quando a gente não está bem na família, a gente não está bem lá fora também? Se você não estiver bem com sua esposa, com seus filhos, você vai trabalhar e lá você não vai trabalhar legal, aquele dia não vai ser agradável, porque você se desentendeu com o filho, com a esposa, com um parente seu. Aí a gente vê a importância de termos o nosso lar edificado, termos paz dentro do nosso lar, porque isso afeta todas as áreas da nossa vida. A área do trabalho, a área escolar, a área do relacionamento. Então, amados, que nós, pensando nisso, a gente possa cuidar melhor da nossa casa, do nosso lar, dos relacionamentos. Louvado seja Deus. Então, amados, a Bíblia diz também que os filhos são bem-aventurados, são felizes. O homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, feliz é a família que tem muitos filhos e que ensina os princípios de Deus a esses jovens, a essas crianças, porque quando crescerem, eles vão glorificar o nome do Senhor. Eles vão olhar lá na frente, eles vão dizer, olha, isso aqui eu não faço de errado, porque isso aqui eu aprendi a meu pai, ser honesto. Meu pai, ele tinha o costume de ler a palavra, e hoje eu entendo o valor que tem a palavra, por isso que hoje eu leio a Bíblia. Meu pai não agia dessa maneira na situação, ele valorizava esses princípios aqui, é por isso que eu quero seguir esses princípios, eu fui ensinado dessa maneira. Então, amado, louvado seja Deus, por isso que é bem-aventurado, por isso que é feliz. O homem que enche a sua aljava tem filhos e educa os seus filhos nos caminhos do Senhor. Quantas famílias às vezes estão crescendo aí, mas sem conhecer a Deus, vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Essa família no futuro vai ser uma família triste, porque muitos desses filhos vão dar para coisas erradas, que vão trazer desgosto aos seus pais. Mas a família que cria os seus filhos nos princípios de Deus, eles crescem temendo ao Senhor, e no futuro vai ser bênção. Louvado seja Deus. Amém, amados? Que nós possamos a cada dia entender o propósito de colocar Deus como prioridade nas nossas vidas, em nossa casa, que Deus possa ser o centro, que nós venhamos a trabalhar, que nós venhamos a conquistar, mas entender que Deus precisa estar no centro, Deus precisa fazer parte em todo o tempo da nossa vida, do nosso lar. Ele precisa ser o centro, Ele precisa estar ligado conosco para que a nossa família tenha sucesso. Porque se o Senhor não se fizer presente em um lar, esse lar vai ser um lar que não vai ser abençoado. Vai ser um lar que vai tomar decisões erradas, que vai sofrer por isso. Mas que nós possamos a cada dia observar a palavra de Deus e não querer desistir de estar na posição que Deus quer dentro da nossa família. Amém? Deus abençoe e nos dê uma boa noite e a paz do Senhor. Pai, te agradeço por esta palavra, Senhor. Continua abençoando os teus filhos, dando vitória e fazendo compreender cada dia mais o valor que tem a família. É o que eu te peço nessa noite e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.